deixa eu só voltar aqui. Na aula passada, a gente estava estudando a respeito da administração científica, a abordagem clássica, né? A abordagem clássica, ela se divide em 3 pontos. Ela se divide na parte da administração científica de Taylor. Então, a gente vai ver toda aquela parte, né, que Taylor fala sobre a questão da eficiência, sobre a questão da produção, né? Daqui a pouco eu falo um pouco sobre os pontos principais de administração científica. Aí tem um adendo, né? A administração científica é a parte de Ford, que é a parte que a gente vai ver hoje, e a teoria clássica. A gente vai estudar hoje sobre a teoria clássica, a gente vai ver o que ela diz, e vejam que todas essas teorias, elas têm um pai. Assim como a administração científica, o pai dela, né? Lógico que existiram outros teóricos que vão conceituar, né, que deram a sua contribuição para a administração científica, mas o principal nome, né, quem realmente batizou, quem realmente deu nome à teoria foi o Frederick Winslow Taylor, né, o Taylorismo. Ford contribuiu bastante para a validação da teoria da administração científica. A gente vai ver que Ford pegou tudo o que se tinha, né? Ele pegou todos os conceitos da administração científica e colocou em prática. Então, a gente vai ver isso hoje, como Ford utilizou desses conhecimentos da administração científica para melhorar o trabalho. E aí, a gente entra na teoria clássica em si. A teoria clássica, ela não vai focar tanto nas tarefas como Taylor e Ford vinham pregando. Ele vai focar mais na questão da estrutura e a questão da administração como um todo, né? Se a gente fosse resumir o que a teoria clássica vai dizer em uma simples frase, a gente pode resumir e dizer que a teoria clássica ela é a mãe da teoria da administração, tá certo? O Fayol, ele é o pai da administração moderna. Ele que cunhou, né? Ele que vai realmente definir, né? Trazer a ciência da administração como algo positivo, tá certo? Então, a gente meio que vai pegar, né? A teoria clássica, ela surge, né? Nesse contexto de revolução industrial, nesse contexto de crescimento das empresas, logo no início do século XX. Então, muito que das coisas, da história, a gente vai ver que muito do que acontecia naquela época, a questão do desemprego que estava maçante, né? A industrialização, o crescimento de novas empresas, tudo isso contribuiu para que a administração se tornasse uma ciência, porque o que tinha então era o achismo, né? Era as práticas de um empreendedor, de outro empreendedor, mas não existia um modo correto de como organizar as empresas, de como fazer com que essas empresas trabalhassem de uma forma mais padronizada, né, e que isso aumentasse a produtividade. Então, meio que essa abordagem clássica, ela surge, né, ela tem um pouco de contribuição dessas 3 pessoas, né, do Taylor, do Ford e do Fayol. É lógico que existiram outros teóricos naquela época, mas esses são os principais. Tá certo? Então, toda essa parte a gente já viu nas aulas passadas. Dentro daqui, dessa questão da administração científica, tem um ponto muito importante que eu gostaria de retornar, que é a questão do homem econômico. Qual era a visão do homem econômico para a administração científica? Ele diz que toda pessoa é influenciada, aliás, toda pessoa é concebida como influenciada exclusivamente por recompensas salariais, econômicas e materiais, né? Então, é como se ele dissesse o seguinte: você está trabalhando na empresa apenas, única e exclusivamente pelo salário, certo? Toda pessoa, né, influenciada apenas pela recompensa salarial. E a gente sabe que isso não é verdade. Pode até ser, certo? Pode ser que seja o objetivo principal, né? Seja realmente algo. Não vamos ser hipócritas de dizer que, né, que eu não estou trabalhando pelo salário. É lógico que realmente todo mundo, nem o relógio trabalha de graça, né? Precisa dar pilha, senão ele para de funcionar.
Mas esse fato de dizer que é influenciado exclusivamente é perigoso, tá certo? Muitas pessoas acreditam até hoje, nesse fato aí do homem econômico, né? De um homem voltado, né? Influenciado apenas por aspectos materiais, né? Aspectos de dinheiro. Mas isso é muito complicado, tá certo? Porque as pessoas, elas têm outros interesses, elas buscam outras coisas, elas buscam crescimento pessoal, né? Buscam outras coisas, buscam serem reconhecidas, né? Valorizadas. Então, outras questões, outras recompensas, no sentido de ser reconhecido, talvez valha mais do que o próprio salário, né? De fazer diferença, de contribuir com algo, né? Eu acho que tem algo muito maior do que isso. A gente vai ver que as outras teorias, tanto a teoria clássica, como a outra teoria que vai surgir, que é a teoria das relações humanas, ela vem justamente para retirar essa visão do homem econômico, de dizer que o homem realmente ele é influenciado, né, única e exclusivamente por recompensas salariais, econômicas e materiais. Tudo bem? Alguém gostaria de comentar essa parte? Então, nós vimos também que a administração científica tem críticas, né? Se eu só voltar. Essa parte do mecanicismo, né? Da visão microscópica do homem, né? A gente tem algumas críticas da administração científica, porque ela não é perfeita. Por mais que a teoria ela tenha trazido vários benefícios para as organizações, e por mais que ela seja uma teoria que ela é aplicada até hoje, inclusive ela é uma das teorias que mais é aplicada até hoje nas empresas, a da administração científica, para vocês verem, foi a primeira teoria e permanece sendo a teoria mais utilizada, principalmente quando se vê em questões de fábricas, tá certo? As unidades fabris utilizam muito os conceitos da administração científica. Quais conceitos? A padronização, a questão da eficiência, a questão da especialização do trabalho, ou seja, o que é especializar o trabalho? É dividir o trabalho. Questão das linhas de montagem. Então, muitos desses conhecimentos são utilizados até hoje. E aí a gente vai para a Ford. O que Ford fez? Ford pegou toda aquela questão da administração científica e ele, como ele era tipo um mecânico, tá certo? Ele era um engenheiro mecânico também. E o que foi que ele fez? Ele tinha contato com o Taylor, tá certo? Ele tinha contato com a questão dos conhecimentos de Taylor daquela época. Então, ele estudou a questão da teoria da administração científica. E o que foi que ele fez? Ele utilizou aqueles conceitos da administração científica e, e aplicou isso em uma fábrica. Porque, pensa lá naquela época, o que acontecia? Logo no início do século XX, existiam outros montadores de carro, tá certo? Só que era muito caro para fazer um carro naquela época, porque os carros eram feitos praticamente, como é que eu posso dizer? Eram feitos de uma forma praticamente artesanal. Então, por exemplo, se eu fazer um carro, eu fazia um carro um de cada vez, né? Eu ia fabricar peça por peça, né? Ia montar. Então, os carros naquela época eram caríssimos, caríssimos, porque, pensa aí, era algo que era feito, não tinha uma padronização, era feito um de cada vez, então não existia uma linha de montagem. Então, qual foi a sacada de Ford? Ford, ele pegou aqueles conceitos da administração científica, tanto da especialização do trabalho, e como também a questão da linha de montagem, e aplicou aquilo na produção. Então, aí vamos só ler o que o slide está dizendo, né? Assim como o Taylor, né, associado com a administração científica, o nome de Ford está associado à questão da linha de montagem, né, da montagem do móvel. Então, o que foi que Ford fez?
Ford pegou todo aquele conhecimento que se tinha da administração científica, né, que aumentou a produção em tantos por cento, né, que diminuiu o esforço do trabalhador, né, então ele pegou aquilo e associou aquilo na linha de montagem. Então, por exemplo, qual foi uma das grandes sacadas de Ford? Pegar, né, em vez de fabricar o carro uma vez, né, isso, de uma forma artesanal, um carro por vez, trabalhar em questão de esteira, né, de linha de montagem. Então, fabrica o chassi, só uma parte do chassi, aí depois iam, né, colocando os bancos, né, colocando as outras coisas do carro. Então, e que vários carros iam ser feitos ao mesmo tempo, né, de acordo com a linha de montagem. Então, diz que o Taylorismo formou uma parceria com a expansão industrial e com outra inovação revolucionária, a montagem de Ford. Então, a teoria da administração científica, ela só foi realmente validada por Ford. Se Ford não tivesse criado essa questão da linha de montagem, se o trabalho de Ford não tivesse dado tanto certo, talvez até hoje não existisse. Talvez a teoria da administração científica não tivesse pegado, né? Como se eu posso dizer dessa forma. Ford, ele ficou tão rico, minha gente, que ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo daquela época, né? Por ter, justamente, ganhou muito dinheiro. Então, ele, como lá dizia, Ford não inventou a linha de montagem, ele foi responsável por inovações. Então, ele inovou, né? Vamos ver aqui um pouco das inovações. Deixa eu só passar aqui esse slide, nessa figura a gente pode ver, né, que as pessoas, o que foi que Ford fez? Ele trabalhava no seguinte, ele trabalhava tanto a questão da matéria, ele tinha tudo, né, todo o processo produtivo passava por essa linha de montagem. Então, você tinha desde a matéria-prima até o carro final. Então, tudo era fabricado com base em uma linha de montagem. E Ford também teve outra sacada que foi genial. Por que acontecia? Antigamente, os carros eram muito caros mesmo. Mas por que era caro? Porque era algo praticamente artesanal. Então, o carro era feito um por um, né? Então, encarecia o preço, né? Porque demorava fazer um carro, então custava muito a questão da matéria-prima. E aí, por Ford aumentar essa linha de montagem, baratear os custos, né? E aumentar a produção, Ford, ele fez com que... qual era também um dos pensamentos de Ford, né? Ford, ele pregava que cada funcionário da empresa pudesse comprar o carro dele. Era algo também que era uma das filosofias dele. Era que todo mundo pudesse comprar um carro dele. Então, todo mundo poderia ter um carro, desde que fosse do modelo T e que fosse na cor preta. Então, todo mundo poderia ter um carro naquela época, desde que ele fosse do modelo T, né, esse modelo que vocês estão vendo aí, e desde que fosse preto. Então, se fosse desse jeito, todo mundo poderia ter carro. Então, você tinha a padronização, né? Todos os carros eram pretos e todos eles eram desse modelo T aí que vocês estão vendo. Então, padronizou, todo mundo pôde ter carro, né? Mesmo os operários daquela época que ganhavam praticamente só um salário mínimo, eles puderam, né? O carro se popularizou, então todo mundo, até o conceito de carro popular vem de Ford, né? Que todo mundo pode comprar, né? Que antes todo mundo, né? Só os ricos que tinham carro. E aí, como Ford ele aumentou, né? Então, essa questão da produtividade, né, várias pessoas conseguiram, né, comprar essa questão do carro. Alguém quer comentar? Eu só perguntar uma coisa sobre história mesmo. Os carros antigamente eram feitos sob, né, mano? Tipo, eu pago pra você fazer e você faz só aquele. Eles não faziam em alta escala, tipo, pra vender depois de pronto? Não, era feito Tô bem pelo Por perdido, né? encomenda, né? por encomenda. É o modelo que também é utilizado hoje em algumas montadoras, que é o modelo Just in Time. Não sei se vocês já ouviram falar. Porque é até um modelo que é chamado de Toyotis. Você tem dois modelos de produção. Você tem o modelo Fordista
que é um modelo de produção em longa escala, né? Você produzir e ter estoque de carro para depois os compradores comprar. E você tem o modelo toyotista. Você tem o modelo fordista, que é esse modelo de Ford, e você tem o modelo toyotista, que é o modelo da Toyota, que utiliza a filosofia just in time. O que significa just in time? Significa feito na hora. Então, é feito por encomenda. Se você for comprar um carro da Toyota, uma moto, sei lá, qualquer coisa da Toyota, não tem assim pronto entregar. Quero comprar um carro da Toyota, tem hoje. Não. Você faz o pedido. Eles trabalham com algo que a gente chama de estoque zero. Então, não tem estoque. A pessoa pede e é fabricado aquele carro e depois de alguns dias, depois de dois, 3 dias, eles conseguem te entregar o carro. Tá certo? Então, é feito por encomenda. É o estoque zero. Então, a gente vai ver depois essa questão do toyotismo, né? Mas é como se meio que fosse em contrapartida o que Ford tinha proposto, né? Que é a questão da produção em larga escala, que foi algo genial para a época, porque até então não existia carro naquela época, todos os carros eram feitos de uma forma artesanal. Então, se você quisesse comprar um carro, primeiro você tem que ser muito rico, porque era muito caro, e depois você tinha que esperar um certo tempo, porque aquele carro era feito por encomenda. Você pedia e aí era feito. Não era feito em larga escala como o Ford ele propôs, né? Além de montagem e vários carros. Ford ele foi um gênio. Primeiro porque ele adotou toda aquela questão da eficiência, da eficácia, pegou, juntou toda aquela questão da linha de montagem, né? E ele também foi um gênio porque ele implantou nas pessoas, porque então, qual era o sentimento das pessoas naquela época? E que só podia ter carro quem era rico. Então, o que foi que Ford fez? Ele implantou nas pessoas e nos operários de que todo mundo podia ter carro, desde que fosse do modelo T, desde que fosse da cor preta. Tá certo? Então, ele impôs, né? Ele colocou isso nas pessoas, né? Isso foi revolucionário, porque aumentou a questão, né? Ele ficou riquíssimo, que ele vendeu muito, né? Vender carro igual vendia água naquela época. Ele popularizou, né? Os carros ficaram mais baratos pela questão da produção em massa, né? E isso favoreceu, né? Com que os automóveis, né, ficassem barateados. E aí, Ford é a linha de montagem. Então, no início, né, Ford trabalhava de modo artesanal. Então, logo no início, né, o trabalhador especializado era em sua função, mas tinha que correr a fábrica toda, né, para buscar as peças do estoque e fazer até seu posto de trabalho. É aquela história, né, de fazer um carro por vez. Então, cada trabalhador ele ia fazer um carro, então ele ia correr a fábrica todinha para pegar todas as peças e ia montando um carro por vez. Então, o que foi que Ford fez? Ele fez com que todas as peças fossem entregues a cada posto de trabalho. Então, primeiro faz o chassi, depois coloca as rodas, né? Então, ia montando vários carros ao mesmo tempo, né? Mas aí você ia colocando peça por peça, né? Nos carros. Então, por exemplo, estou montando o chassi, então montava o chassi de vários carros, depois ia montando as rodas, né? E aí, assim, vários carros iam sendo prontos ao mesmo tempo. Né? E com isso, o tempo de conclusão do trabalho mudou, né? Diminuiu notadamente. Então, o operário, após acabar o serviço em um carro, tinha que andar até o próximo. Então, a movimentação, né? Antes, né? Ele consumia muito tempo e desgastava muito o operário. E aí, com a implantação da linha de montagem, isso facilitou demais a questão do trabalho, né? E aumentou demais a questão da eficiência e da produtividade. E aí, quais foram as inovações de Ford, né? O que foi que a linha de montagem trouxe em questão de benefício? Então, aumentou a questão da produção, aumentou a velocidade da produção, melhorou a questão da qualidade, diminuiu a questão dos custos de estoque, né? Então, aumentou a questão da fabricação, né? Como aumentou a questão da produção, diminuiu a questão dos custos, né? E diminuindo os custos, diminuiu a questão do preço do produto, no caso, o carro, né? Então, os carros se tornaram mais baratos.
Ele implementou também algo muito importante, que é a questão do manual do produto. Foi um dos primeiros a fazer isso. O que é o manual do produto? É como se fosse um guia, né? Vocês sabem, né, o que é manual. Mas naquela época não existia isso. Então, Ford foi um dos pioneiros, né, em estabelecer um manual para dizer, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Dizer, explicar o produto, trazer as ferramentas, né? Dizer, ó, o carro tem isso, você deve fazer manutenção disso. Então, antes não existia isso. Não existia manual, né? Não existia essa preocupação de estabelecer manual de produto. Então, Ford foi um dos primeiros que elaborou essa questão do manual, para que as pessoas soubessem os componentes do que eles estavam levando, né? O que eles tinham, quais cuidados eles tinham que ter com o carro, né? Quais cuidados eles tinham que ter com aquele produto. Então, isso foi uma revolução na época, tá certo? Que não existia até então essa preocupação, né, da empresa de se preocupar, né, em levar essas informações para o consumidor. Então, Ford, ele também foi outra inovação dele, foi essa questão do manual. Ele também adotou uma carga horária de trabalho de 8 horas dias. Minha gente, naquela época, início de século, fim de século, logo no início da Revolução Industrial, né? Fim de século XIX para início de século XX, as pessoas trabalhavam cerca de 16 horas por dia. A jornada de trabalho era praticamente isso, 16 horas por dia. Então, era muito cansativo. Então, qual foi a sacada de Ford? Diminuir a questão da carga horária de trabalho, e diminuindo a questão da carga horária de trabalho, você fazia com que os funcionários, descansando mais, eles produziram mais. Então, foi outra inovação de Ford. Outra coisa foi a questão dos salários, né? Ele duplicou o salário dos funcionários, né? Então, isso fez com que os funcionários pudessem comprar o produto dele, né? Então, isso é... Então, outra ideia, né, lá, que ele pegou da administração científica. Essa questão do salário é justamente para validar aquela questão do homem econômico, né? É aquela visão de que as pessoas estavam apenas pela questão dos aspectos quantitativos, né? Dos aspectos materiais, econômicos. Então, essa questão dos salários, Ford meio que validou isso da administração científica. E aí, como ele adotou tudo isso, a empresa dele se tornou padrão para todas as outras empresas. Então, meio que todas essas inovações de Ford fez com que ele tornasse o bambambam naquela época. Mas, gente, o Ford se tornou um dos homens mais ricos daquela época, tá certo? Ele, que até hoje vocês escutam falar, né? Até hoje existe a montadora Ford, tá certo? Criada pelo Henry Ford. Até hoje ele é um dos homens mais ricos, tá certo? Então, aí a gente entra para a questão da teoria clássica. Na teoria clássica, ela vem juntos, tá certo? Então, basicamente, elas nasceram juntas, tanto a teoria da administração científica como a abordagem clássica, elas nasceram concomitantemente, tá certo? E elas foram decorrentes da questão da Revolução Industrial. Então, elas nascem naquele período da Revolução Industrial, naquele período de crescimento das empresas. Então, as empresas estavam crescendo naquela época, não se sabia como administrar, não se sabia como gerir os funcionários, não se sabia como organizar empresas em setores, né? Ter essa organização. Então, tudo era feito de modo arcaico naquela época. Então, meio que esses teóricos estão como Taylor, como Ford, ele não foi um teórico, ele foi um executador, né? Ford, ele meio que pega os conceitos da administração científica e põe em prática, né? Mesmo que ele tenha colocado algumas inovações, né? Ele não é considerado como uma pessoa teórica, como Taylor, né? Taylor escreveu um livro, né? Então, o Ford, ele não escreveu o livro, então ele não é considerado como uma pessoa teórica, né? Mas ele foi importante porque ele colocou em prática, né? Porque não adianta você ter uma teoria se aquela teoria não é executada, né? Se aquela teoria não é colocada em prática. Então, Ford, ele é importante por isso, né? Porque ele realmente colocou em prática tudo que
Taylor tinha dito, né? E aí, enquanto a administração científica de Taylor focava na questão da produtividade através do operário, então, enquanto a administração estava se preocupada apenas com a questão da eficiência, eficácia, a teoria clássica proposta por Fayol focava mais na questão da estrutura organizacional. Então, de como é que a administração da empresa estava organizada, como a empresa estava organizada, tanto na questão dos setores, né? Então, Fayol, ele vai dizer, né, que toda empresa tem que ser dividida, ou seja, departamentalizada, né? Então, é ele que vai cunhar, né, a questão do conceito de departamentos na organização. Ele vai dizer que alguns departamentos são importantes, como a questão do departamento de finanças. Toda empresa tem uma área comercial, financeira, né, de recursos humanos, e todas essas áreas vão ser geridas por uma área maior, que é a área da administração. Então, Fayol foi que meio que organizou essa questão da estrutura organizacional. Vocês estão vendo aí que tanto o Taylor como o Fayol, eles eram engenheiros, tá certo? Eles eram engenheiros. Viveu por volta, né, de 1900. O Fayol viveu por volta de 1941 a 1925. Ele foi o primeiro teórico a dar atenção aos elementos da administração em si. Quando eu falo em administração, eu estou falando daquela pessoa, né, que é como se fosse o dono mesmo da empresa, né, aquela pessoa, aquela figura. Lembra lá da primeira aula? Deixa eu ver se eu consegui escrever aqui no slide. Lembra naquela aula, quando logo nas primeiras aulas, que eu falei da pirâmide organizacional? Que eu falei que a administração... Vocês entendem isso aqui como um triângulo, tá certo? Então, finge que isso aqui é um triângulo. Então, toda a administração tem 3 níveis. Tem o nível operacional, né? Você tem o nível tático. E você tem o nível gerencial, né? Então, quando eu falo aqui da administração, eu estou focando aqui nesse nível aqui, ó. Porque até então, Taylor tinha se preocupado apenas com esse nível aqui, ó. Um nível operacional, que é a questão da produtividade, né, da eficiência em si. Então, Fayol foi um dos primeiros a se preocupar como essas pessoas aqui no nível gerencial devem se portar, como é que essas pessoas realmente devem, o que essas pessoas devem fazer, como é que elas devem organizar o trabalho, como é que elas devem organizar a empresa. Então, ele vai ser um dos primeiros teóricos que vai se preocupar com essa formação dos administradores, né? Ele buscava realmente ensinar, né, como organizar as empresas, né, como organizar o trabalho. Então, essa teoria clássica, ela descreve, né, essa organização com base em sua estrutura, né, na estrutura organizacional. Então, a empresa, né, ela vai ter, né, o gerente, né, e vai ter as subdivisões. A gente vai ver isso muito, essas figuras, né, que pode parecer estranha para você, mas a gente vai ver. Isso aqui é chamado de organograma, né, os organogramas. Então, Fayol foi um dos primeiros teóricos a criar isso daqui, esse escopo da estrutura. Então, aqui nós temos a área de finanças, nós temos a área comercial, a área de produção, né? A área de recursos humanos, de RH. Então, toda empresa tem essas áreas. Então, foi Fayol um dos primeiros a se preocupar com essas questões. E ele vai receber influência de duas organizações bastante hierarquizadas que existiam naquela época, que é a questão da Igreja Católica, que ainda existe, né, uma estrutura que você tem o Papa, né? Você tem aqui na Igreja Católica, você tem o Papa, né?
Aí você tem os, depois do Papa, os cardeais, né? Aí depois do cardeal você tem os arcebispos. Aí depois do arcebispo vocês têm os bispos, né? Aí depois dos bispos você tem os padres. E aí você tem também, depois dos padres, você tem o diácono, né? Diáconos, freiras, né? Então, e também você tem também outra estrutura bastante hierarquizada, que é a questão também da organização militar. Então você tem, né, o general, você tem os capitão, né? E aí você tem os tenentes, né? Eu nem sei se tenente é maior do que capitão. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Então, ele se baseou nessas duas organizações, né? A Igreja Católica e a Organização Militar, para dizer que as empresas também deveriam serem organizadas nessa questão da hierarquia, né? De ter uma hierarquia. Então, você tem o Papa que manda no cardeal, né? E o arcebispo vai ser mandado, né? Então, enfim, cada pessoa tem a quem se reportar, ou seja, você tem um cargo maior na organização, né, que vai mandar. Então, meio que ele se baseou nessas estruturas para meio que dizer que as organizações também deveriam serem organizadas dessa forma, em uma estrutura hierárquica vertical, né? E vertical, em que você tem uma pessoa maior que vai mandando em outra, né? E assim subsequente, né? E assim sempre você vai ter uma pessoa a quem se portar dentro da organização. Tudo bem? Alguém gostaria de comentar? Então, pessoal, eu vou para a aula por aqui, que eu estou muito cansado. E aí, na próxima semana, a gente